Senhor dos Anéis. Me solta, porra! Tem episódio de South Park que funciona pela crítica social, tem episódio que funciona pelo choque, e tem o episódio O Retorno da Sociedade do Anel para as Duas Torres, que consegue pegar uma ideia completamente idiota e transformar numa das histórias mais bem construídas da série inteira. E tudo começa daquele jeito clássico, Stan, Kyle e Cartman totalmente mergulhados em uma brincadeira, inspirados em Senhor dos Anéis, falando como personagens da obra, inventando quests absurdas e tratando a cidade como se fosse a própria Terra-média. E honestamente, essa talvez seja uma das representações mais reais de infância que South Park já fez, porque criança realmente brinca assim. Elas entram tanto no personagem que o mundo ao redor começa a virar parte da aventura. Um carro vira um dragão, uma caminhada vira uma jornada épica, uma fita aleatória se transforma num artefato amaldiçoado. E o episódio nunca quebra essa lógica infantil, o que deixa tudo muito mais engraçado. Só que aí entra o Randy, e o caos começa, porque, sem perceber, ele acaba trocando a fita de Senhor dos Anéis por outra que definitivamente não era pra cair na mão das crianças. E enquanto os adultos entram em desespero absoluto, tentando recuperar aquilo antes que seja tarde demais, os meninos continuam tratando tudo como parte da aventura. E o próprio título do episódio já preparou o absurdo que tá por vir. O Retorno da Sociedade do Anel para as Duas Torres, que mistura os 3 filmes da trilogia O Senhor dos Anéis, desde a Sociedade do Anel até as Duas Torres e o Retorno do Rei. Então, desde o começo, o episódio já avisa exatamente o que ele quer ser. Uma paródia completa de Senhor dos Anéis, só que feita do jeito mais caótico e idiota possível que South Park consegue fazer. E é justamente aí que mora a genialidade, porque quanto mais absurdo tudo fica, mais você percebe o cuidado que existe por trás dessa sátira. Então já deixa o like, porque o vídeo tá só começando, e o nível de caos desse episódio sobe muito daqui pra frente. O episódio começa de um jeito que já define perfeitamente o tom da história. Antes mesmo da confusão da fita acontecer, Stan, Kyle e Cartman já estão completamente mergulhados em uma campanha de Senhor dos Anéis. E o mais engraçado é que eles não estão só brincando, eles realmente estão vivendo aquilo. Mas aí entra o Randy, o agente do caos, só querendo uma coisa simples: pedir pros meninos levarem a fita de O Senhor dos Anéis até a casa do Butters, porque os pais dele querem emprestado pra assistir. Só que, na cabeça das crianças, isso imediatamente vira uma quest lendária. Não é só levar uma fita VHS, agora é transportar um artefato importante até a casa Butters. E eu gosto muito de como o episódio nunca quebra essa lógica infantil. Já desde o começo os adultos falam normalmente, mas os meninos reinterpretam tudo como uma fantasia medieval, sem nem pensar duas vezes. Inclusive, essa talvez seja uma das coisas que South Park faz melhor na série inteira, que é mostrar como crianças realmente brincam. Essa forma de transformar qualquer coisa idiota numa aventura gigantesca. Tipo, quando você era criança, e um terreno vazio virava uma floresta amaldiçoada, ou até um cabo de vassoura virava uma espada. O episódio entende muito bem essa energia. E isso fica ainda melhor quando eles saem da casa do Stan, em um carro simplesmente passa na rua. Mas na visão deles, aquilo não é um carro, e sim o grande dragão de Perengrath. E logo depois de enfrentarem e derrotarem o dragão, o Cartman ainda resolve zoar o Kyle, o que rende uma das melhores piadas do episódio, dizendo que judeus não podem ser paladinos. E esse início é muito bom, parece uma mesa de RPG improvisada no meio da calçada, até quase um protótipo do que anos depois viraria South Park The Stick of Truth. Inclusive, muita coisa do jogo já tá aqui. O visual do Cartman Mago, esse estilo medieval exagerado, a própria classe judeu que existe no jogo, e essa lógica infantil de transformar qualquer coisa numa campanha de fantasia. O próprio Trey Parker já comentou que esse é um dos episódios favoritos dele, justamente porque ele é só crianças sendo crianças. Então a trupe seguiu em sua tarefa: o grande mago, o habilidoso guerreiro e o cobiçoso judeu. Sou um paladino, Carmen. Judeus não podem ser paladinos. Mas logo depois que os meninos saem pra cumprir a grande missão, o episódio faz um corte que freia completamente esse tom épico. Porque enquanto as crianças estão lá fora lutando contra dragões imaginários, o Randy finalmente consegue ficar sozinho com a Sharon. E aí vem talvez uma das sequências mais engraçadas do episódio inteiro. O Randy revela pra esposa, todo orgulhoso, que não alugou só Senhor dos Anéis, ele também alugou um filme adulto. E cara, tudo nessa cena é errado. O jeito que ele tenta agir sedutor, a Sharon entrando no clima. Só que nada disso supera a cuequinha bizarra que ele tá por baixo do roupão. É de arder os olhos. Mas aí vem a piada genial. O filme começa, e em vez de ser o que nós imaginávamos, entra uma narração épica de fantasia medieval, falando sobre reinos antigos e anéis mágicos. O episódio ainda segura a revelação por alguns segundos, só pra deixar tudo ainda mais engraçado. E o Randy até comenta que odeia quando filmes adultos tentam ter história, enquanto claramente tá assistindo O Senhor dos Anéis sem nem perceber.
A história começa no passado, nas profundezas da Terra-média, onde Scorn prosperava no reino de Gelgala. Detesto filmes de sacanagem com história. E o timing da descoberta é maravilhoso, porque quando eles finalmente entendem que as fitas foram trocadas, o episódio corta imediatamente pros meninos, entregando o VHS pros Stott e completando a missão lendária que haviam recebido. A partir daí, então, tudo acontece muito rápido. Os pais de Butters dão a fita pra ele assistir sozinho no porão, e ele fica feliz da vida, porque finalmente vai ver Senhor dos Anéis. E essa parte é muito importante para o episódio funcionar. A série não mostra explicitamente o conteúdo da fita. A gente só vê o Butters reagindo aos sons estranhos vindo da TV, uns tapas, umas vozes sugestivas, e ele assistindo aquilo como se fosse a coisa mais fascinante já criada. E o detalhe mais absurdo desse trecho é que o áudio usado na fita que o Butters assiste veio de um filme real, o que, honestamente, deixa tudo ainda mais amaldiçoado e muito, muito mais engraçado. Bata na minha bunda. Enquanto isso, Randy e Sharon entram em desespero imediato e saem de carro atrás dos meninos. Só que o episódio não deixa perder a lógica da brincadeira nem por um segundo, porque quando eles encontram eles voltando da missão, o Randy improvisa instantaneamente uma nova lore, dizendo que a fita possui um grande mal e que eles precisam recuperá-la sem olhar seu conteúdo. E o melhor é que os meninos acreditam na hora. Para eles, aquilo ainda continua sendo uma missão épica de um contexto medieval. E quando voltam pra casa do Butters pra recuperar a fita, o episódio já começa a mostrar que alguma coisa deu muito errado, porque a gente vê o Butters e ele tá encantado, talvez até possuído, pelo que viu. E isso muda completamente a piada. Se fosse qualquer outro personagem, essa cena provavelmente viraria só uma criança viu uma coisa proibida. Isso é normal em South Park. Mas como é o Butters, a situação ganha um tom quase surreal. Ele não faz ideia do que assistiu. Na cabeça dele, aquilo realmente é Senhor dos Anéis. E quando os meninos pegam a fita, o Butters reage como se estivessem arrancando dele um artefato mágico absurdamente poderoso. E então vem, talvez, a cena mais lembrada desse episódio. Após ele insistir muito, o Kyle deixa o Butters acompanhar a aventura, mas avisa que, para andar com eles, ele precisa brincar de Senhor dos Anéis. E o Butters responde a isso da pior forma possível. Tá bem, mas pra ficar com a gente, você tem que brincar de Senhor dos Anéis. Tudo bem. Então, depois de levar um tapa e ser rejeitado pelo grupo, o Butters rasteja pelo chão, olha pra fita indo embora e solta o primeiro, meu precioso. E pronto. Nesse instante, a fita deixa de ser só uma VHS qualquer. Agora ela virou oficialmente o Um Anel. E o Butters deixa de ser só uma criança inocente pra virar, literalmente, o Gollum de South Park. Meu filme! Meu ótimo filme! Meu precioso! Depois desse momento bizarro, os meninos, finalmente, começam a suspeitar que existe alguma coisa errada com a fita. O Sten comenta que os pais dele estavam estranhos por causa dela, e o Butters claramente tá agindo igual um lunático. Então, na lógica deles, aquilo realmente deve ter algum tipo de poder maligno. E eu adoro como o episódio nunca quebra essa perspectiva. Em nenhum momento, os meninos chegam perto de entender o que realmente tem na fita. Pra eles, aquilo é, literalmente, magia negra. Só que aí aparecem os sextanistas, e quando eles arrancam a fita da mão do Sten e leem o nome, a reação deles muda na hora. Os meninos continuam sem entender, mas os sextanistas entendem imediatamente sobre o que aquela fita se trata. E eles até tentam fugir com ela, mas o Cartman bate o cajado na mão do líder deles e recupera o VHS, e a perseguição começa ali mesmo. Mas enquanto os meninos fogem com a fita pela floresta, o episódio corta de volta para os adultos, e é aí que a situação fica ainda melhor. Porque o Randy e a Sharon finalmente chegam na casa dos Stott, tendo que explicar essa situação completamente constrangedora para os outros pais. E o Randy tentando falar isso de forma casual é maravilhoso. Ele claramente quer agir como se fosse só uma confusão boba, enquanto a Sharon já tá morrendo de vergonha do lado dele. Só que no segundo em que os Stott ouvem o que aconteceu, todo mundo entra em pânico e corre pro porão. E cara, a cena do Butters é muito boa. Ele brilha nesse episódio. A TV tá chiando, o porão tá silencioso. E de repente surge o Butters nas sombras, rastejando e falando sobre o precioso. Levaram o precioso. Levaram para ver sem ele. Ele gostava tanto do filme. Meu precioso. E o mais engraçado é que os adultos imediatamente assumem a pior conclusão possível. Os meninos devem ter assistido a fita e fugido com ela pra continuar vendo escondido.
Só que, na realidade, as crianças estão literalmente se escondendo embaixo de uma árvore, fingindo estar na Terra-média. E pra mim, esse contraste é o coração do episódio. Os adultos estão vivendo um drama paranoico sobre filmes adultos, enquanto os meninos estão num RPG medieval, tentando impedir que um objeto maligno caia nas mãos erradas. Inclusive, essa cena deles escondidos embaixo da árvore é mais uma das referências mais diretas ao Senhor dos Anéis. Os sexanistas passam de bicicleta, farejando os meninos, exatamente como os Nazgûl procurando Frodo. Esse vídeo tá deveras cobiçado. Sim, Boras, meus pais e agora os viados. E enquanto os meninos tentam decidir o que fazer com a fita amaldiçoada, os adultos se reúnem na casa dos Broflovski. E essa conversa é absurda. Assim que o Randy fala o nome do filme, o Gerald e o Stephen reconhecem ele imediatamente. E todos agem como se fosse o filme mais perturbador já feito, comparando com outros filmes adultos, como se fossem críticos de cinema especializados desse tema específico. E a reação da Sheila pro Gerald é perfeita. Ela tá chocada com o fato do marido claramente conhecer o filme muito bem. Só que aí o episódio faz um corte maravilhoso, e o Buddies aparece na janela. Ele surge no vidro, pedindo novamente pelo seu precioso. Meu filme precioso! Por favor! Enquanto isso, os meninos vão até a casa do Clyde, pedir ajuda ao grande elfo de Faragon. O Sten toca a campainha, mas ninguém atende. Então o Cartman tenta abrir a porta usando magia. E justamente depois de ele lançar um feitiço aleatório imaginário, a porta abre e o Clyde aparece normal, perguntando o que eles querem. Quando os meninos pedem para falar com o grande elfo, o Clyde então simplesmente entra em casa por alguns segundos e volta vestido de elfo, segurando uma enxada como cajado. O Kyle então mostra a fita, dizendo que eles carregam algo de grande poder, o Senhor dos Anéis. Só que o Clyde responde dizendo que já tem 3 cópias, e ainda o DVD com 12 horas de conteúdo extra. Mas quando o Cartman diz que existe algo maligno naquela fita, o Clyde imediatamente convoca um conselho secreto atrás da casa do Tolkien, que aqui é chamado de Talanga, o Negro. E na cena seguinte, o episódio recria completamente o conselho de Elrond no quintal do Tolkien. Vários garotos da escola aparecem fantasiados em volta de uma mesa, todos no contexto medieval, menos o Kevin, que simplesmente aparece usando um capacete de Stormtrooper no meio da reunião. Talvez ajude a fortalecer nossas naves. Kevin, não fode. Só que a melhor parte vem depois. Eles decidem que alguém deve ver a fita, para descobrir o que de tão maligno existe nela, e escolhem o Tolkien. Então ele entra na casa, ainda fantasiado, ainda dentro da brincadeira, e volta alguns minutos depois, sem fantasia nenhuma. E essa é uma das melhores piadas do episódio, porque o Tolkien literalmente saiu do jogo. A fita corrompeu ele num nível tão grande que quebrou a fantasia infantil na cabeça dele. E isso resume perfeitamente a lógica do episódio. Esse VHS é tratado como um anel, não porque ele tem poderes mágicos de verdade, mas porque qualquer contato com o mundo adulto destrói a inocência da brincadeira. Mas aí os meninos finalmente chegam à conclusão óbvia. Aquela fita não pode mais continuar circulando. Ela precisa voltar para a locadora de onde veio. Então o Clyde assume totalmente o papel do Elrond e começa a montar a Sociedade do Anel. O Sten vira naturalmente o Frodo da história, porque é ele quem carrega a fita. O Cartman continua no papel de mago, basicamente um Gandalf obeso e antissemita, enquanto Kyle segue sendo chamado simplesmente de o Judeu. E os outros escolhidos ainda encaixam perfeitamente nessa versão da Sociedade do Anel. O Jimmy entra como clérigo do grupo. O Craig assume o papel de guerreiro, que claramente não queria estar ali. E o Fillmore vira o anão da party, só por ser do jardim de infância. E então a jornada continua, com esse clima de aventura épica na cabeça das crianças. E a caminhada na neve é um ótimo exemplo disso. Porque, visualmente, não tem nada grandioso acontecendo. São literalmente crianças andando na beira da estrada. Mas a forma como elas tratam isso faz parecer uma missão impossível atravessando a Terra-média. South Park entende muito bem essa sensação infantil de transformar qualquer percurso simples numa aventura gigantesca. Cuidado! Quase fomos mortos! Algum feiticeiro tá tentando nos impedir. Isso! E enquanto a sociedade do VHS atravessa montanhas carregando a fita amaldiçoada, os adultos continuam em pânico. E, sinceramente, quanto mais eles tentam resolver a situação, pior fica. Quando os pais chegam na casa do Tolkien, eles encontram o garoto completamente quebrado emocionalmente, sentado em silêncio, olhando pro vazio como se tivesse presenciado um evento traumático. E o Randy, sempre ele, tentando agir como um adulto responsável, resolve explicar calmamente que aquilo era apenas um filme sobre amor entre adultos.
Só que aí o episódio dá uma virada absurda, que transforma essa cena aparentemente simples em uma das mais engraçadas do capítulo inteiro. Porque o Tolkien começa a repetir as coisas que viu. Ele fala tudo com a inocência tão genuína que fica impossível prever a próxima frase. E o melhor é que, até aqui, os adultos ainda estavam tentando tratar aquilo como uma conversa educativa saudável. Mas agora, não dá mais. E quando a mulher tem 4 dela de uma vez, então fica em pé os homens. Isso também é estar apaixonado? E 5 anões, batendo em um homem, coberto de chantilly, isso é fazer amor? Então voltamos pros meninos. E no meio da jornada, eles encontram outro grupo de crianças brincando. Só que de Harry Potter. Eles estão na frente de casa, fingindo lançar um feitiço um no outro, completamente imersos na própria brincadeira. Exatamente igual o nosso grupo tá fazendo. Mas quando o Kyle pergunta do que eles estão brincando, e os garotos respondem, o Cartman fica alguns segundos em silêncio, só pra mandar um boiolas, antes de seguir em viagem. Boiolas! Mas ainda no meio da caminhada, o Kyle percebe que alguém tá seguindo eles. E o Cartman, que sabia o tempo todo do que se tratava, responde que é o Butters. Ele tá seguindo o grupo faz umas 2 horas. Então a câmera corta pra ele, rastejando e se escondendo. Uma paródia completa do Gollum. E o Cartman simplesmente só manda ignorar ele, pra ver se vai embora. Só que aí os Seanchanishas aparecem de longe, gritando e correndo de bicicleta atrás dos meninos. O Jimmy então manda os outros seguirem sem ele, e decide enfrentar os adolescentes sozinho. Daí ele faz o clássico, vocês não passarão, no melhor estilo Gandalf. Só que, por causa da gagueira, ele não consegue terminar a frase antes de os Seanchanishas passarem por ele. E, cara, essa cena é perfeita. Eles passam atropelando o Jimmy, enquanto ele continua tentando completar a frase no chão. E só depois que todo mundo já passou, finalmente consegue terminar. Você não vai passar! Vocês não vão... Vocês não vão... Não passarão. Depois disso, os meninos chegam em um rio, e o Cartman só inventa que os Seanchanishas não gostam de água, porque ele é um grande mago branco e sabe das coisas. Só que o Craig fala que isso não faz sentido nenhum, e simplesmente desiste da missão pra voltar a brincar com as crianças do Harry Potter, e o Fillmore vai junto logo atrás. No fim, sobra só o trio original, atravessando o rio, enquanto os Seanchanishas realmente desistem de seguir eles, porque não querem molhar as bicicletas. O Cartman tava certo. Mas então, logo depois, o Butters reaparece rastejando. Ele diz que sabe onde fica a locadora, mas só ajuda se deixarem ele ver o Precioso. O Kyle, claro, recusa na hora, e fala que a fita transformou ele em alguém ainda mais estranho do que já era. E o Cartman completa com se é que era possível. Só que, no fim, o Sten ameaça bater no Butters se ele não mostrar o caminho, então ele aceita ajudar. Mas enquanto os meninos seguem rumo à locadora, os adultos continuam alguns passos atrás, e o episódio faz um corte maravilhoso pros pais encontrando o Jimmy caído no chão, depois do ataque dos Seanchanishas. Só que, mesmo destruído, ele ainda precisa entregar informação crucial. E aí vem uma das melhores cenas. O Randy pergunta desesperado pra onde os meninos foram, e o Jimmy tenta responder, só que a gagueira dele faz a frase durar uma eternidade. Vamos, Jimmy, não temos tempo. Levaram pra Pra Luca? Quer dizer pra longe? Enquanto isso, a sociedade do VHS finalmente chega na locadora de vídeo Duas Torres, baita nome. Só que ela tá fechada, e os Seanchanishas aparecem cercando o grupo pela última vez. Mas então eles notam a caixa de devolução, e na hora, o Kyle entende o que precisa ser feito, devolver a fita e acabar com aquilo de uma vez. Só que antes de ele conseguir jogar o VHS lá dentro, o Butters arranca a fita da mão dele, ainda sussurrando sobre o Precioso. É impressionante como South Park consegue transformar um garoto estranho agarrado no VHS numa recriação perfeita do Gollum no Monte da Perdição. Mas o Kyle já perdeu completamente a paciência. Então ele simplesmente pega o Butters e joga ele junto com a fita dentro da caixa de devolução. E pronto, fim da missão. E o mais genial é que essa cena funciona exatamente igual ao final de O Senhor dos Anéis. O Um Anel só é destruído por causa da obsessão do próprio Gollum. Só que aqui, em vez de lava e uma tragédia épica, tudo termina com um garoto e uma fita de VHS na caixa de uma locadora. Larga a fita, Butters. Eu não vou soltar. Tá bem. Logo depois disso, os pais chegam. Os Seanchanishas então fogem. E finalmente acontece aquilo que os adultos passaram o episódio inteiro tentando fazer. Explicar as coisas pras crianças. Mas aí o episódio entrega o verdadeiro desfecho da história. Porque os meninos nunca assistiram a fita. O trauma real começa justamente agora, quando os adultos resolvem explicar várias posições e termos explícitos numa conversa absurdamente maluca e desconfortável. E quanto mais eles tentam educar, pior fica. Os meninos só escutam em silêncio, completamente horrorizados, enquanto os pais continuam falando como se aquilo estivesse ajudando. Mesmo, mas às vezes a mulher coloca outras coisas lá, como telefones, grampeadores, revistas...
E essa é a grande piada do episódio inteiro. Os adultos passaram tanto tempo tratando o sexo como um artefato proibido e maligno, que acabaram transformando tudo numa experiência muito pior do que o filme jamais seria para as crianças. E no fim das contas, acho que é justamente isso que faz o Retorno da Sociedade do Anel para as Duas Torres continuar sendo um dos episódios mais especiais de South Park até hoje. Porque ele funciona em todos os níveis ao mesmo tempo. É uma paródia excelente de O Senhor dos Anéis, uma aventura infantil extremamente sincera, e ainda uma sátira muito boa sobre paranoia adulta e tabu. E o mais interessante é que nada disso nunca parece forçado. O episódio nunca para pra explicar a piada, ou pra lembrar o espectador do quanto ele é esperto. Ele simplesmente deixa as crianças correrem pela cidade, acreditando que um VHS possui poderes malignos. E de alguma forma, isso vira uma das histórias mais bem construídas da série inteira. Porque, no fundo, o episódio nunca foi realmente sobre a fita. Foi sobre imaginação infantil, sobre como crianças conseguem transformar qualquer coisa numa aventura gigantesca. Enquanto os adultos enxergam vergonha, trauma e pânico moral, os meninos enxergam uma missão épica, digna da Terra-média. Inclusive, talvez por isso o episódio tenha envelhecido tão bem. A sátira continua engraçada, as referências ainda funcionam, mas o que realmente segura o episódio é aquela sensação genuína de infância. Parece uma brincadeira real levada longe demais. E pra mim, esse é facilmente um dos episódios que tem mais essa essência South Park. Tem um humor absurdo, referência da cultura pop, caos completo e, estranhamente, muito coração no meio disso tudo. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual foi a melhor cena do episódio? O Butters virando Gollum? O Jimmy tentando recriar a fala do Gandalf? Ou o Tolkien voltando completamente destruído depois de assistir a fita? Fala aqui nos comentários. E se você curte conteúdo sobre South Park, os próximos vídeos que vão aparecer na tela agora provavelmente vão te interessar bastante. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.